Olha, para muita gente, falar de Angular ainda traz à mente aquela ideia de complexidade, de um monte de código repetitivo, né? Bom, se esse é o seu caso, prepare-se. Hoje a gente vai dar uma olhada em como o framework se reinventou completamente. Vamos ver como ele deixou para trás essa fama e abraçou uma abordagem muito mais moderna e, bem, mais simples. Vamos mergulhar nessa transformação. E essa é a grande pergunta que fica no ar, né? Por muito tempo, o Angular foi, sim, super poderoso, mas também um pouco intimidador, principalmente para quem estava começando. A boa notícia é que o time do Angular ouviu os feedbacks e deu início ao que a gente pode chamar de a grande simplificação. E é exatamente o que mudou que a gente vai ver agora. A primeira, e talvez a maior mudança de todas, que realmente simplificou a vida de quem desenvolve com Angular, foi o fim da obrigatoriedade dos NG Models. E isso, sério, foi uma verdadeira revolução na maneira como as aplicações são estruturadas. No passado, era assim. Tudo, absolutamente tudo, precisava ser declarado dentro de um módulo. Componentes, pipes, diretivas, tudo ia parar nos arrays dentro do @nmodule. E isso não só gerava um monte de código extra, o famoso boilerplate, como também criava uma hierarquia super complexa, que era bem chatinha de gerenciar e até de entender. E aqui, nossa, a mudança fica gritante, é só olhar. À esquerda está toda a complexidade do App Model. E à direita, um componente standalone. Ele mesmo já declara suas próprias dependências, se tornando totalmente autossuficiente. A redução de código e a clareza são impressionantes. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a arquitetura standalone deixa tudo muito mais direto. Sem precisar dos N-Models, as partes do projeto ficam mais organizadas, fazer lazy loading de componentes vira algo trivial e, o mais importante de tudo, a barreira de entrada para quem está começando a desenvolver diminui. E muito. Mas calma, a revolução não foi só na estrutura, não. O Angular também mudou radicalmente a forma como ele lida com os dados e com as atualizações de estado. E isso veio com a introdução dos signals. Antes, o Angular usava uma coisa chamada Zone.js para detectar qualquer mudança. Pensa nisso como um super ouvido que ficava escutando absolutamente tudo. Qualquer clique, qualquer chamada de rede podia disparar uma verificação na aplicação inteira. E isso, claro, podia deixar as coisas mais lentas e exigir umas otimizações manuais. Agora, o que é bem legal de ver aqui é a simplificação da comunicação entre os componentes. Aquilo que antes precisava de @input, @output e event_meter só para criar um two-way binding, agora é resolvido com uma única linha usando model, que nada mais é que um signal. É limpo, é reativo e é muito mais previsível. Os signals se baseiam em 3 conceitos bem simples. Com o signal, a gente cria uma fonte de estado reativa. Com o computed, a gente cria valores que derivam de outros signals e que se atualizam sozinhos. E com o effect, a gente executa um código sempre que o estado muda. Simples, né? E muito poderoso. O impacto disso tudo é gigante. As atualizações na interface ficam extremamente eficientes, acontecendo só onde um signal realmente mudou. A gente não precisa mais daquele ng-on-changes para ficar de olho nas mudanças dos inputs. E o mais legal, isso abre as portas para aplicações zoneless, ou seja, sem o Zone.js, o que resulta num desempenho melhor ainda. E essa busca por precisão e simplicidade não parou nos signals. O Angular moderno trouxe também outras melhorias que deixam o código do dia a dia muito mais elegante. Vamos dar uma olhada rápida em algumas. A sintaxe do template foi totalmente repaginada. Então, pode dar adeus àquelas diretivas com um asterisco. A nova sintaxe de bloco com @if, @for e @switch é muito, mas muito mais legível, principalmente em interfaces mais cheias de coisa e se parece bem mais com JavaScript nativo, sabe? O roteamento também foi simplificado. Agora, ele é configurado de forma independente, sem precisar de um módulo só para isso, o que, claro, se encaixa perfeitamente com a nova arquitetura standalone. E por último, a injeção de dependência, que ficou mais flexível. A injeção pelo construtor ainda funciona, claro, mas agora tem a função inject, que pode ser usada fora dos construtores, dando muito mais jogo na hora de organizar o código. E essa frase resume bem o impacto de todas essas melhorias. O código ficou mais flexível, mais legível, o que no final das contas melhora e muito a experiência de quem desenvolve e facilita o trabalho com estruturas complexas. Então, juntando todas essas peças, qual é a imagem que a gente tem no final? Vamos fazer um resumo dessa jornada de transformação do Angular.
A história dessa transformação é muito clara. A gente saiu de um emaranhado de código repetitivo para simplicidade. A gente deixou para trás uma reatividade que era ampla e meio imprevisível para adotar a precisão quase cirúrgica dos signos. A sintaxe que antes era verbosa ficou elegante e intuitiva. E, o mais fundamental de tudo, a gente saiu da gaiola dos módulos para a liberdade dos componentes standalone. Basicamente, essa é a definição do Angular de hoje. Não é mais só sobre ser poderoso e robusto, mas também sobre elegância, sobre desempenho e, acima de tudo, sobre uma experiência de desenvolvimento muito mais agradável e produtiva. Essa transformação do Angular, na verdade, reflete uma tendência muito maior na web. Essa busca por simplicidade, por performance e por uma ergonomia melhor para quem cria as coisas. E aí fica a pergunta: como essa busca contínua por frameworks mais inteligentes e reativos vai moldar a próxima geração de aplicações web? É uma boa reflexão para o futuro, né?